Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato connosco. Sabem que dia é hoje? Não. Hoje é celebrado no mundo evangélico o dia de Pentecostes. Cinquenta dias depois da ressurreição de Jesus é quando acontece aquele fenómeno que nós vamos falar sobre ele em Atos capítulo 2, que é no dia de Pentecostes. E hoje, pelo menos historicamente, pode não ser o dia certo, nem o correto, mas queremos falar sobre isso. E eu queria orar antes. Quero nesta manhã pedir-te, Senhor, que na tua infinita misericórdia nos visites. É promessa da tua palavra que onde estão 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estás. Por isso eu tenho a certeza que tu estás aqui. Tu estás aqui. O Deus que criou os céus e a terra, o mar, tudo o que é visível e invisível, está neste lugar. Digna-se a visitar-nos neste lugar. E, Senhor, quando vamos falar da Tua palavra, pedimos que sejas Tu que a tornes viva no nosso coração, aos nossos ouvidos, e que ela desça ao nosso coração e que ela produza fruto. É tudo o que nós te pedimos nesta manhã, encarecidamente, por Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou falar sobre a necessidade do Pentecostes. O Pentecostes era uma festa, era celebrada uma festa judaica, mas para os cristãos tem um significado diferente, porque é nessa altura que é dado o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, os primeiros discípulos, e se dá início à igreja, da qual nós ainda fazemos parte. Fazemos parte desses que nos princípios, ou nos primórdios, ou no começo da igreja, foram cheios do Espírito Santo, e a partir daí a igreja foi-se desenvolvendo até aos nossos dias, e nós estamos na mesma igreja. Porque a igreja de Cristo é só uma. Todos aqueles que o receberam, que o aceitaram como Salvador, como seu Senhor, então vivem nessa comunidade. Mas eu sei que este é um assunto que dá para nós falarmos durante várias vezes, porque é muito importante. E confesso que desde que estou aqui, nunca ouvi falar sobre isto. Eu sei que há uma necessidade grande e eu gostava que nós entendêssemos que eu não vou falar diretamente sobre o Pentecostes, mas vou falar sobre a necessidade. E queria que me acompanhassem lendo a Bíblia, pelo menos aqueles que trouxeram. Ainda bem que aqueles que não estão cá não veem, mas toda a gente tem a mão no ar. Que bênção grande. Eu sei que algumas são pesadas e não dá para levantar, mas não tenha medo. Não se envergonhe da palavra. Então eu queria começar por ler, e se seguirem o meu raciocínio vão perceber a necessidade do Pentecostes. No capítulo 9 de Mateus, no verso 35 e 36 diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades
e moléstias entre o povo. Então Jesus percorria tudo o que era lugar, lugarejo, vila, aldeia, não para fazer festa, mas para ensinar, para pregar e para curar. E diz o versículo 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E uma das grandes preocupações do ministério de Jesus foi precisamente isto. Ele ia a estes lugares, aos lugares provavelmente onde os líderes religiosos na altura só estavam em Jerusalém, poucos se deslocavam a outros lugares, a não ser que houvesse algum fenómeno transcendente que os levava para ou acautelar que não se espalhasse alguma ideia contrária àquilo que eles ensinavam, mas, regra geral, só iam às sinagogas ensinar e voltavam para a cidade. Mas Jesus ia a estes lugares e a preocupação dele é porque ele via as multidões, neste caso a multidão, como ovelhas sem pastor. E esta preocupação é tão grande que Jesus, quando começa a juntar ao redor de si um grupo de discípulos e começa a ver que são imensos aqueles que vêm para estar com ele, Jesus sente necessidade de lhes falar sobre coisas tão importantes porque poderia acontecer o mesmo. Poderia acontecer que as multidões que andavam com ele, ou que andassem com ele, ou que estivessem perto dele, ou aprendendo dele, se tornassem também um rebanho de ovelhas sem pastor. E há um trecho da Bíblia, em Marcos capítulo 14, porque vocês podem perguntar o que é que isto tem a ver com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas vamos chegar lá, só para procurarmos entender a razão porque estas coisas acontecem. Marcos capítulo 14, verso 27, já deve estar ali, eu estou um bocadinho mais atrasado, peço desculpa. Diz o versículo 27. E disse-lhes Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está. Agora tomem atenção. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O que é que aconteceu quando Jesus ensinava, pregava e curava? Ele via as multidões como ovelhas desgarradas e errantes sem pastor. Ele diz, quando avisa aos seus discípulos: todos vós nesta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Então Jesus, para que não acontecesse que após a sua morte eles ficassem dispersos, errantes, sem pastor, ele deu indicação, uma indicação precisa. Depois que eu ressuscite, eu vou adiante de vós para a Galileia. Pelo menos eles tinham orientação naquele lugar, nós vamos encontrá-lo. Estão-me a entender? Se a preocupação de Jesus, eu repito, desculpem, mas para melhor entendermos, se Jesus, quando veio, viu as multidões desgarradas, errantes, sem pastor, se ele juntou ao redor de si uma multidão e até chamou homens para que estivessem mais perto de si, para que depois fossem eles a pegar no arado e a prosseguirem com a obra,
Ele não queria que eles se dispersassem. Mas isso ia acontecer porque já estava escrito no Antigo Testamento. Ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar, mas vocês vão me encontrar mais adiante, na Galileia. Numa passagem paralela a esta, significa que é idêntica a esta, em Lucas capítulo 22, verso 31, diz: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Estão a ver o dilema? Jesus vem, vê as multidões sem pastor e fica com a preocupação no seu coração: se eu vou ser ferido, provavelmente estes homens vão se dispersar, porque o pastor vai ser ferido. E Jesus dá uma recomendação a Pedro, porque todos nesta altura disseram: Senhor, nós não nos vamos escandalizar, nós estamos dispostos a ir contigo até à morte. Tanto disse Pedro como disseram os outros. Todos eles disseram: nós vamos contigo até ao fim. Onde tu fores, nós vamos. É à morte, nós vamos até aí. Mas Jesus chamou a atenção de Pedro: Pedro, eu quero que tu, quando te converteres, confirmes os outros. Porque é que há necessidade que isto aconteça? Porque não é o facto de nós nascermos numa comunidade evangélica, não é o facto de nós termos nascido na igreja ou no círculo da igreja que faz de nós nascidos de novo. Jesus chamou discípulos, mas eles precisavam de se tornar crentes, precisavam de nascer de novo, precisavam de se converter a Cristo. Eles não podiam usar a ideia ou usar um crachá, dizer: eu sou discípulo de Jesus, eu sou um apóstolo. Não. Jesus diz-lhe: Pedro, quando tu te converteres, quando isso acontecer na tua vida, eu quero que tu confirmes que os outros fazem o mesmo que tu fizeste. Porque ele estava disposto a dar a sua vida numa altura em que ainda não era salvo, não era convertido. Mas o andar na igreja, o ser filho de, ou de não sei quê, ou ter... Não. É preciso um encontro real, genuíno, verdadeiro com Jesus para que isso aconteça. Então, para que não houvesse dúvidas, para que os discípulos não ficassem depois preocupados, Jesus sente necessidade. Por favor, entendam. Rogo-vos no nome de Jesus, que quem tem ouvidos para ouvir, nesta manhã, ouça. Porque há a necessidade de um Pentecostes na nossa vida. Jesus, quando estava para se ausentar, ele disse aos seus discípulos no capítulo 14 de João, no verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
os irmãos permitam-me que eu vá um bocadinho mais atrás, porque eu acho que alguns já se perderam no caminho. Do gado mais difícil de tratar são as ovelhas. Jesus, quando chegou, ele viu como as pessoas andavam. Viu o ministério dele, viu as pessoas que chamavam e viu a multidão que ao redor dele se juntou. E a preocupação dele era: eu não quero ser tirado daqui, porque há bocado estávamos a cantar Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele está aqui, mas fisicamente não. Mas está cá. Mas ele disse: eu vou-me embora, mas eu vou pedir ao Pai que envie outro Consolador. Eu não vos deixarei órfãos. Significa que, pelo facto de eu sair, eu não quero que vocês se sintam despistados, desorientados, sem ninguém que vos guie, sem ninguém que vos oriente, sem ninguém que vos console, sem ninguém que saiba estar ao vosso lado para vos ajudar. Por favor, entendam. Então Jesus sente-se na necessidade de falar estas coisas aos seus discípulos. E diz no versículo 26 do mesmo capítulo 14: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E a importância daquilo que Jesus disse é tão relevante, é de uma importância extrema, que ele volta a repetir no capítulo 15. Se um assunto não é importante, nós dizemos uma vez: se a pessoa ouviu, ouviu, se não ouviu, olhe, paciência. Mas Jesus quis que eles tivessem consciência, porque ele disse: eu vou. Vocês vão ficar, mas não fiquem tristes, porque vocês sabem para onde vou, vocês conhecem o caminho. Mas a tristeza do coração deles seria a nossa, se andássemos com Jesus fisicamente e ao fim de algum tempo ele nos dissesse: amigos, um dia destes eu vou-me embora. Senhor, mas tu foste uma bênção tão grande, como é que tu vais? Tu não podes ir. Se tu vais, como é que nós vamos ficar? Vamos ficar, perdoem a expressão, desazados. Nós não temos quem nos ajude, quem nos oriente. Senhor, deixamos tudo para estar contigo. Se tu te vais embora, nós vamos estar à toa. Vamos andar sem nexo. Jesus disse: não, eu vou rogar ao Pai que envie outro. Assim como eu estive, vem outro para estar convosco para sempre. E no capítulo 15, no verso 26, ainda estão cá? Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. E vós também testificareis, porque estivestes comigo desde o princípio. Ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Não! Jesus tem a preocupação: eu vou, mas eu quero que estes homens fiquem conscientes de que eu, ao ir, eu vou enviar alguém que fique no meu lugar. Amém! Eu vou deixar alguém para tomar conta deles. Por isso é que ele disse a Pedro: Pedro, quando tu te converteres, não te esqueças de confirmar os teus irmãos. E como eu disse, o assunto é tão importante que Jesus falou no capítulo 14, volta a mencionar no capítulo 15 e no capítulo 16, para não criar suspense, volta a dizer a mesma coisa. No capítulo 16, verso 7, diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá.
Se nós vivêssemos no tempo de Jesus, provavelmente nunca teríamos tido a oportunidade de o conhecer, nem de estar perto dele. Hoje, com este Consolador, isso é impossível. Porque Ele está conosco. Ele não está ao lado. Ele é uma sombra. Ele está acompanhando, Ele está a viver naqueles que estão convertidos a Ele. E Ele disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Porque não há necessidade de duas pessoas a estarem ali. Não, eu vou, isso é conveniente para vocês. E se eu não for, Ele não vem. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e a vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então Jesus começa a ficar tranquilo, porque a mensagem começa a passar aos seus discípulos. Eu vou-me embora, mas vocês não fiquem tristes, porque não vão ficar sozinhos. Eu vou pedir ao Pai que Ele vos envie alguém que fique no meu lugar. Não é tome o meu lugar, fique no meu lugar, perto de vós, para vos ajudar, para vos fazer lembrar, para vos guiar, para vos consolar, para fazer coisas grandes na vossa vida. Porque, repare, quando nós nos convertemos a Jesus, deixamos uma vida velha para viver uma vida nova. Mas não somos nós sozinhos. Alguns pensam, eu agora sou cristão, agora tenho que viver assim. Não, agora tu tens que ser cheio do Espírito Santo para viver esta vida sobrenatural. Precisas de ser cheio do Espírito Santo. Precisas ter a certeza que este Consolador está a viver na tua vida. Porque Ele é que faz a mudança toda. Ele evidencia o novo nascimento. Nascemos do quê? Do Espírito. Depois de Jesus ter dito isto, eu sei que estão a acompanhar o meu pensamento. Se alguém se despistou, levanta a sua mão. Não. Repara o que é que Jesus diz em Lucas capítulo 24, verso 44. E disse-lhes, já depois de ter ressuscitado, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ele disse, eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador. E Jesus diz, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém,
na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Entenderam? A preocupação de Jesus passou para os seus discípulos, preocupou-se com os seus discípulos, mas deu-lhes orientações precisas. Disse quem era aquele que havia de vir para ocupar o lugar deixado vago, se nós podemos chamar assim. Eu vou, mas virá outro Consolador. Depois que ressuscitou, ele diz, tudo aquilo que aconteceu era conveniente. Agora, digo-vos, vocês devem esperar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Não podem sair daí. Em Atos capítulo 1, eu sei que são muitos versículos, mas é a palavra de Deus, é uma bênção. É melhor que as palavras todas dos homens juntos. No verso 4, Atos 1:4 diz, e estando com eles. Estão aqui? Faça sinal, por favor. Ali atrás estão também? Joel, estás aí? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E disse, no verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E os irmãos perguntam, mas porquê é que Jesus diz que eles têm que esperar em Jerusalém? Porque eles precisavam esperar até que fossem cheios do Espírito Santo. Ninguém pode fazer a obra de Deus, nem viver a vida sobrenatural que Deus nos dá, sem ser com o Espírito Santo. Não faz sentido, não somos capazes. Porquê é que há tanto fracasso na oração? Porquê é que nós fracassamos tanto na nossa luta contra o pecado? Contra a tentação? Contra as coisas que vêm à nossa vida? Porquê é que não temos força para lidar com isso? Agora já estamos a perceber. Exatamente. Por isso é que Jesus disse, eu vou enviar. Fiquem até lá. Mas já falamos mais qualquer coisa. Paulo disse, em 1 Coríntios 15:6, que de uma só vez Jesus apresentou-se ou foi visto por mais de 500 irmãos. Sabe quantas pessoas estavam quando Jesus deu a indicação de que eles não se ausentassem de Jerusalém? Já se foram embora? Não, ainda bem. Porque só estavam cerca de 140. Não, menos. Cerca de 120 pessoas. Jesus determinou, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Vão receber virtude para serem minhas testemunhas. Mas têm que ficar em Jerusalém.
E de 500 a mais de 500, vamos supor 501, não, 500 e muitos. E agora só estavam cerca de 120. Porquê cerca de 120? Porque o número oscilava. Alguns diziam, bem, andámos com ele, mas ele foi-se embora e agora o que é que vai ser de nós? Estamos perdidos. Ai de nós, quem é que nos livra agora? Pronto, estamos numa situação difícil, que pena. Como é que nós devemos fazer? Mas eu ainda estou a pensar na conversa que Jesus teve com Pedro e com os discípulos, na presença deles. Quando tu te converteres, o que é que Jesus lhe disse? Confirma teus irmãos. Jesus, depois de jantar, em João capítulo 21, diz que chamou Pedro à parte e perguntou-lhe, Pedro, tu amas-me mais do que estes? Pedro, tu amas-me mais do que estes? E à terceira vez, Pedro entristeceu-se. Mas Jesus voltou a insistir. Pedro, tu amas-me. Porque tinha negado. Ele disse, eu vou contigo. Tu podes contar comigo. É até à morte. Estou aqui, na primeira fila. Conta comigo, Senhor. Olha, peito de pescador. Já espetei muitos anzóis nas pontas dos dedos. Conta comigo, Senhor. Sou homem de trabalho, homem duro, rude. Mas conta comigo. Tu amas-me mais do que estes? E Jesus queria que Pedro dissesse, eu amo-te. Na primeira vez ele diz, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E Jesus diz, não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei-te se tu me amas mais do que estes. Senhor, eu sinto afeição por ti. Pedro, tu amas-me mais do que estes. E ele ficou triste. E depois disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E aqui dá-se a conversão de Pedro. Jesus diz, quando tu eras novo, cingias-te a ti mesmo e ias para onde tu querias, mas vem a altura em que outros te vão cingir e levar para onde tu não queres. E Jesus falava do tipo de morte que Pedro ia sofrer. Deu-se a conversão de Pedro. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Mas a promessa estava lá. Vocês têm que ficar em Jerusalém. Agora, leva-os. E a Bíblia diz que levou os outros para Jerusalém. E reparem, não era para... Eles estavam na Galileia, agora tinha que voltar para Jerusalém. Jerusalém era onde havia o burburinho por causa da ressurreição de Jesus. Os soldados que estavam a tomar conta do túmulo sabiam que Jesus tinha ressuscitado de entre os mortos. Estavam atemorizados que ele cumprisse aquilo que tinha dito. Eu dou a minha vida, mas tenho poder para tornar a tomá-la. Tinham medo. Mandaram guardar o túmulo. Mas o túmulo, no primeiro dia da semana, no despontar do dia, abriu-se. E Jesus saiu de lá com vida e apareceu aos discípulos. E agora deu indicação. Vocês têm que ficar em Jerusalém. E durante 40 dias deu instruções aos seus discípulos pelo Espírito Santo. E tiveram que ficar mais 10 dias à espera. Mas estavam juntos, orando. E no capítulo 2... Agora é que eu sei que vocês estão cá. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e verso 1 diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Porque eu não quero lembrar a história.
Eu quero é que hoje, na nossa vida, se faça história. Hoje tem que se fazer história na nossa vida. Diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu, não é de outro lugar, é do céu que vem a bênção de Deus. É do alto, do Pai das luzes. Perdoem o fervor. Se quiserem às vezes tirar o som do micro, não tem problema, porque eu falo para todos ouvirem. Mas é difícil aguentar isto. Cumprindo-se este dia, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não se ausentem de lá até que estava-se a cumprir. Já não vão ser um rebanho de ovelhas sem pastor. Já tem o Consolador. Já tem o companheiro, já tem o guia, já tem o advogado. Por isso é que fazer parte deste ministério, desta comunidade ou de qualquer outra comunidade não faz de ti um filho de Deus. Precisas de te converter. E depois da conversão, tu precisas ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que depois, ao serem cheios, começaram a falar noutras línguas. E há muitos que gostam desta parte e perdem muito tempo aqui. Falaram porque era a evidência de que estava a acontecer um fenómeno na vida desta gente invulgar. Os que ouviram disseram, esta gente está embriagada. Estão cheios de mosto. Alguns de vocês, se calhar, já ouviram alguns dos vossos irmãos aqui falarem em línguas e acham que é isto. Isto é o quê? Também eles disseram, quer isto dizer? E Pedro levantou-se e os 11 com ele. Confirma os teus irmãos. Levantou-se e os 11 com ele. Amigos, isto não é o que vocês pensam. Embriagados às 9 da manhã? Isto é o que está profetizado no livro de Joel. Não é no teu livro, escreve um. E começou a falar por ali. Foi dizendo, e dizendo, e dizendo. E chegou uma altura em que diz assim. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, porque foi-se juntando o grupo de pessoas, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o ressuscitou dos mortos e o fez Senhor e Cristo. Quando Pedro disse isto, os outros compungiram-se em seu coração e disseram, que faremos, varões e irmãos? Que eles tinham morto aquele que Deus tinha enviado. E Pedro disse, arrependei-vos. Tem que haver conversão. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E espera mais uma coisa. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aquilo que nós temos também pode ser vosso. Se vocês se arrependerem e se forem batizados, vocês vão receber esta unção. Porque a Bíblia continua a dizer, porque a promessa vos diz respeito a vós. Porque sabe que algumas igrejas evangélicas ficam a pensar, não, essa coisa do batismo com o Espírito Santo era para o começo da igreja, hoje não se justifica. Vamos devagarinho.
Vamos devagar, vamos ler a Bíblia como ela está, sem interpretar. Não vamos encaixá-la dentro de uma ideia que é nossa, eu tenho que a ideia de que é assim. Não, não. Vamos pensar naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, porque a promessa vos diz respeito a vós. A promessa foi feita aos discípulos. Quando os discípulos anunciam o Evangelho, dizem, porque vocês vão receber o mesmo dom que nós, porque a promessa vos diz respeito a vós. A vossos filhos. Significa a geração depois de vós. A todos os que estão longe, porque naquele dia tinha vindo muita gente celebrar em Jerusalém a tal festa judaica. E eu fico a pensar, então e eu? E eu que estou a viver no dia 20 de maio de 2018. E a Bíblia diz, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Não reparaste o meu nome ali? Davi. A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa não era só para eles, também é para mim. É para ti. É tua. É tua e minha. E eu só tenho que agora começar cá dentro as fibras do meu coração dizer, se Deus tem uma promessa destas, eu quero-a. Se um homem que disse que estava disposto a ir com Jesus até à morte e acabou por negar e depois disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, e porque amas, alguém te vai e levar a um lugar onde tu não queres. Agora sim, estás disposto a dar a tua vida por mim. Quando tu estiveres cheio desta promessa de Deus, a tua vida não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Não é só para falar línguas estranhas, não. Porque a Bíblia diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e se não tivesse amor, nada seria. O importante é ter, saberes que Deus fez com que tu vivesses uma nova vida, mas com a presença do Espírito Santo em ti. Amém. Deus não quer que caminhes sozinho. Eu disse no princípio, não é possível continuar ou falar sobre tudo, mas pelo menos deixem-me só destapar algumas coisas, se me permitirem. Posso? Vocês não podem levar muito hoje, mas eu só quero abrir assim uma nesga da porta, porque deixe-me dizer-lhe uma coisa, a salvação, quando nós aceitamos Jesus e somos salvos e Jesus perdoa os nossos pecados e o Espírito Santo entra em nós para nos colocar num corpo que é a igreja, por isso é que nos tratamos como irmãos e às vezes até com brincadeira dizemos meu irmão nem primo. Mas somos irmãos, porque temos o mesmo Pai. Onde é que vocês nasceram? Onde é que eu nasci? Mas Deus fez este milagre na minha vida. Deus fez este milagre na minha vida e colocou-me num corpo. E nesse corpo Deus quer que eu tenha a presença de um companheiro, um amigo. Eu posso não ser um bom amigo, mas eu preciso de um bom amigo. Digam-me sinceramente, se depois quiser fazer um sinal com a sua mão no ar, faça. Se Jesus estivesse aqui e dissesse a algum de vocês quer acompanhar-me, quer estar perto de mim,
E Jesus diz, não me é possível porque eu vou para meu Pai, mas eu vou enviar outro. Vocês querem caminhar com esse outro? Eu quero. Porque a promessa é tua. Amigo, quando Deus te salvou, isto pertence-te. Tu entras, a salvação é quando tu entras numa casa por estrear, tu abres a porta. Espetáculo. Aqui vou pôr aquele bengaleiro que eu tenho, em pau de cerejeira. Ali vou pôr aquele quadro que eu tenho aquela paisagem que eu tenho de lírios. Não. Aqui vou pôr da família. Deste lado, ei, que coisa linda, bem, este átrio. Bem, isto é um espetáculo. Vou pôr aqui um tapete a dizer, bem-vindo à minha casa. E fico deslumbrado e não passo dali. Só que meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, meu amigo, meu tudo, que é ele. O átrio não é a casa. Isso é só o princípio. Tu precisas de ir entrando para desfrutar. Porque depois vais ver um quarto amplo onde te diz, aqui eu vou pôr a cama de casal. Aqui vai ficar o meu miúdo. Ali fica a minha menina. Ali ficam os meus amigos quando vierem. Mas tão ampla que é esta casa. E luz por todos os lados. Espetáculo. Senhor, estou tão grato a ti. Mas alguns ficam no átrio. Não, esta coisa da salvação. Isto é espetacular. Bem, se tu experimentasses, sabes, eu tinha problemas desta natureza e Jesus libertou-me, mas continuamos com outros problemas dos quais não nos conseguimos libertar. Mas não dizemos porque parece mal. Mas o Espírito vem para te dar virtude, para vencer. Ninguém diz, digo eu, amém. Gálatas 5:22. Sabe que o Espírito Santo vai produzir em si um caráter novo. Eu sei que às vezes não gosta muito de como é, mas paciência. Eu já aprendi a gostar, porque eu sou o que sou pela graça de Deus. A Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não, desculpe, eu não percebi. Irmão, não se importa de repetir, eu vou repetir. O Espírito Santo vai produzir em nós um caráter novo. Amor, gozo, paz, longanimidade, aquele poder para perdoar que estica e estica. Não é o não te estiques. Estica, deixa esticar porque não quebra. Benignidade. Cada manhã faz-me lembrar a tua benignidade. Bondade. Fé. Mansidão. Temperança. Contra estas coisas não há lei. O quê? Mas o Espírito Santo vai fazer tudo isso na minha vida? Vai se eu deixar. É o fruto, é o resultado dele cá dentro. Querem mais um bocadinho, não é? Porque sabe a pouco. Romanos 8:16. E eu garanto-vos que vão almoçar hoje. E bem, se quem fizer o almoço o fizer em condições. Romanos capítulo... Estão-se a rir.
Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos Tem aqui algum filho de Deus? Meu querido Jesus, manos, é um prazer ver-vos nesta manhã. É o Espírito que testifica com o meu. Eu não inventei, eu não tenho nenhum cartão no bolso que diga eu sou. Não, mas o Espírito Santo, este Consolador que Jesus prometeu, é Ele que testifica comigo e diz: tu és Filho de Deus. Sabe aquelas crises existenciais que alguns têm? Já não sei quem sou, não sei o que é que eu ando aqui a fazer. Teu pai tem mais jeito para isto que eu. E às vezes nós passamos por estas coisas. Mas se nós temos um amigo que está aqui dentro e que diz: que é isso? Que pensamento é esse? Manda fora. Manda já fora esse mau pensamento. Você não sabe que é filho de Deus? O filho entra em casa, vai ao frigorífico. Não, os meus filhos já estão fora de casa, não têm que entrar assim à toa. Que é isso? Entram. Se é filho de Deus, está à vontade na casa do Pai. Ou não? Mas se calhar não fala assim muitas vezes com ele, não tem muita vontade. Não tem problema, sabe? No capítulo 8, versos 26 e 27 diz: e da mesma maneira também o Espírito. Pronto, e lá está ele. Digam lá se não é uma bênção ter um amigo como este. Diamândio. Isto até faz subir a tensão. Louvado seja Deus. O mesmo Espírito ajuda as nossas fraquezas. Jesus não disse à toa: eu vou e enviarei. É necessário que eu vá e eu vou enviar outro Consolador que fique convosco para sempre. Este é fraco, eu não quero. Não, ele ajuda na fraqueza. Diz a Bíblia. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Eu não compreendo como é que alguns de nós estão a desperdiçar tempo não vivendo com Ele. Perdoem-me. Às vezes contristamos e entristecemos o coração de Deus porque o Espírito Santo é Deus conosco também. Para te dar um caráter novo. Para testificar contigo que tu és. Não é aquilo que o diabo diz que és. Tu és o que és pela graça de Deus. E por aquilo que o Espírito Santo confirma em ti. Mesmo que ele diga que tu não prestas, tu dizes: claro, para ti não presto. Porque não faço o que tu queres. Porque eu faço a vontade do meu Pai. Eu faço a vontade do Espírito do Senhor que vive em mim. Tens fraqueza na oração, o Espírito Santo não te abandona. Não sabes pedir como convém, Ele não se afasta e não diz: este nem sabe falar, nem conhece uma letra. Não, Ele diz que intercede por ti e por mim, com gemidos inexprimíveis. E aquele que conhece vai abençoar. Eu não percebi bem aquilo que o meu filho disse, mas eu estou a ouvir um clamor que vem de lá do coração, do fundo das entranhas daquele homem, daquela mulher que é meu filho, que está coberto pelo sangue de Jesus. Eu vou atender. E a Bíblia continua: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede
pelos santos. Se tu pensas que ninguém ora por ti, estás enganado. Tens um amigo que está contigo orando incessantemente por ti. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque alguns não se deixam guiar. Se calhar até precisam de um jugo mais, ou então de um cabresto. Para falar assim num português mais vulgar, não bíblico. Então nem são ovelhas. Porque as ovelhas não precisam de jugo nem de cabresto. As ovelhas só precisam de ouvir a minha voz e seguem a voz do pastor. Estão aqui? Mas os que são guiados, o Espírito Santo sabe, este é filho de Deus, eu vou guiá-lo. E ele deixa-se guiar. Não vais por aí. Deixa que eu levo. Senta-te desse lado que eu conduzo. Não. Tu conduzes, deixas-me ir contigo. Claro, tu sentas-te e tu vais descansado. Desfruta a viagem. Deixa que o Espírito Santo te leve. E ele torna real este privilégio. Gálatas capítulo 4, verso... E eu estou quase a acabar. Quase. Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7. Sabe que ele torna real este privilégio de sermos filhos de Deus. Porque diz, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Paizinho. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Eu confesso, eu ficava aqui toda a manhã, toda a tarde, para falarmos destas coisas, mas não com todos, porque provavelmente muitos até já estão aborrecidos daquilo que ouvem. Mas eu quero desfrutar cada pormenor de semente que vem do coração de Deus para a minha vida. Eu não posso esquecer que Deus me salvou para viver uma vida sobrenatural, mas no poder e na dinâmica do Espírito Santo. Não na minha força, porque eu não sou capaz. Não na minha capacidade, porque não tenho. Não no meu valor, porque há muito que se foi. Mas nele. Eu quero que este amigo continue aqui. E eu vou ler um versículo e depois só mais outro. Permitem? Atos capítulo 4. Porque na próxima vez que falarmos sobre isto, eu vou voltar a falar sobre a necessidade do Pentecostes. Não é aquela experiência que nós pensamos, pronto, aquilo fluiu e deixa estar. Não, é preciso permanecer todos os dias. Capítulo 4, verso 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, que era o tal coxo que estava à porta do templo e que Pedro e João disseram: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos isso te damos em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem saltou. Pic! Eu não posso. Se eu tivesse saúde na minha coluna, eu pulava aqui. Já viu que é um coxo saltar? Parece que se pôs uma mola debaixo dos seus pés e entrou no templo andando e saltando e louvando a Deus. Aquilo causa um impacto no meio daquela gente. E depois Pedro diz: amigos, vocês que são os cabecilhas disto tudo, escutem. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno,
aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está aqui diante de vós são. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles... Pedro acabou o discurso, mas que grande discurso. De alguém que dizia, estou pronto a ir contigo, e que depois nega, e agora, com o Espírito Santo, não há quem o vergue. Saibam isto. É em nome de Jesus que este homem está aqui, são diante de vós. E então eles, olhando para eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letras, está aqui alguém? Não tem a ver com aquelas letras que às vezes se pede de empréstimo no banco. Não tinham cursos superiores. Eram pescadores. Mas da arte da pesca, ninguém os ensinava. Mas nas coisas espirituais, eles não aprenderam aos pés dos grandes mestres. Eram homens sem letras e indotos e se maravilharam. Como é que alguém fala desta maneira? Vocês ouviram a coragem de Pedro e João? Alguém nos pode dizer quem é esta gente? Onde é que eles aprenderam? Não aprenderam. Eu nunca os ensinei. Eu também não. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Então ficaram maravilhados. Como é que esta gente sabe estas coisas? E a Bíblia diz: e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Davi, isto é demais. O texto bíblico no original diz, eles reconheceram que eles estavam, não tinham estado, estavam com Jesus. Porque o outro Consolador veio para testificar de Jesus. Quando tu estás diante de alguém cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai tornar Jesus visível na tua vida. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem.